Olá, bem-vindo. Nesta aula, vamos ver como estimar e como interpretar as estimativas de um modelo em que tanto a variável independente quanto a variável dependente estão na sua forma nível. Vamos ver o que isso significa através do exemplo que vamos utilizar nesta aula. Os dados estão neste arquivo Excel chamado lanchonetes. Aqui temos a receita semanal total, o preço unitário do lanche e o total gasto em uma semana em propaganda para uma amostra de 56 lanchonetes de uma determinada cidade. Os dados são fictícios e todas as variáveis estão medidas em reais, ou seja, na atual moeda brasileira. Estamos interessados em saber como os gastos com propaganda influenciam na receita total semanal. Neste caso, é usual chamar o coeficiente associado a esta variável propaganda como parâmetro de interesse do estudo. Quando dizemos que vamos rodar a regressão com os dados na sua forma nível, isto quer dizer que não transformaremos os dados para a forma logarítmica, quadrática ou faremos qualquer outra transformação. Uma outra observação é que iremos supor que as hipóteses de Gauss-Markov para dados de corte transversal não estão sendo violadas. Assim, podemos utilizar o método de MQO para obter as estimativas dos parâmetros populacionais sem nos preocuparmos com outros possíveis estimadores concorrentes, pelo menos dentro da classe dos estimadores lineares não viesados. A justificativa está no teorema de Gauss-Markov, que diz que, sob as hipóteses que estamos considerando verdadeiras, os estimadores de MQO são os melhores dentro da classe dos estimadores lineares não viesados. Ou seja, qualquer outro estimador que nos for apresentado dentro desta classe, nenhum terá menor variância. Com isto, podemos nos concentrar apenas em rodar a regressão de MQO e interpretar os resultados. Dito isto, vamos supor que nosso modelo satisfaz as hipóteses de Gauss-Markov para dados de corte transversal. Vamos rodar a regressão pelo método de mínimos quadrados ordinários e ver como podemos interpretar os resultados que obtivermos, lembrando que os dados estão na sua forma nível. Começamos importando os módulos que precisaremos e também os dados do Excel. Queremos apenas as colunas RT, preço e propaganda. Para rodar a regressão, primeiramente criamos o objeto do tipo OLS com a função de mesmo nome. Depois utilizamos o método fit para que os cálculos da regressão sejam realizados. E utilizamos o método summary para gerar o quadro com os resultados da regressão.
Aqui temos as estimativas dos parâmetros populacionais. Caso tenha bons motivos e queira rodar uma regressão sem intercepto, basta fazer isto. Mas vamos rodar nossa regressão com intercepto. Primeiramente, vamos ver o R². O R² é uma medida da qualidade de ajuste do modelo e é interpretado como a porcentagem da variação amostral da variável dependente que é explicada pelas variáveis independentes. Os seus valores estão sempre entre 0 e 1. Um R² quase igual a zero indica um ajuste ruim da regressão. Usualmente, multiplicamos o R² por 100 para transformá-lo em percentual. Neste nosso exemplo, o R² de 0,974 significa que o preço e os gastos com propaganda explicam juntos cerca de 97,4% da variação total na receita total nesta amostra. Agora, em vez de olhar para essa tabela gerada, vamos acessar as estimativas de MQO para os parâmetros populacionais através do atributo params. Lembrando que os verdadeiros parâmetros populacionais nunca conheceremos, e aqui temos apenas uma estimativa baseada na amostra que temos. Utilizamos estas estimativas para construir a função de regressão amostral, ou também chamada de reta de regressão de MQO. Esta é a estimativa do valor do intercepto para a população. Esta é a estimativa do parâmetro associado à variável preço. E esta outra é a estimativa do parâmetro da variável propaganda. Aqui temos um exemplo de um modelo de regressão com múltiplas variáveis independentes. Cada estimativa de inclinação mede o efeito da variação de uma unidade na variável independente correspondente sobre a variável dependente, mantendo fixos os valores de todas as outras variáveis independentes incluídas no modelo. Devemos interpretar estas estimativas da seguinte forma, lembrando que rodamos a regressão com as variáveis na sua forma nível. Este valor mede a variação na receita total, dado um aumento de uma unidade no preço, quando mantemos fixos os gastos com propaganda. Ou seja, mantendo o gasto com propaganda fixo, quando aumentamos em R$ 1 o preço do lanche, esperamos uma queda na receita total de R$ 9,36. Este valor mede a variação na receita total, dado um aumento de uma unidade no gasto em propaganda, quando mantemos fixo o preço. Ou seja, mantendo o preço fixo, quando aumentamos em R$ 1 o gasto em propaganda, esperamos um aumento da receita total de R$ 1,99. Aqui, é importante compreender que na regressão em que os dados estão na forma nível, a estimativa calculada para o coeficiente associado a uma determinada variável independente mede o efeito de um aumento de uma unidade nesta variável sobre a variável dependente, mantendo fixos os valores de todas as outras variáveis independentes incluídas no modelo. Por isso dizemos que o coeficiente estimado de uma variável independente mede o efeito ceteris paribus, ou efeito parcial desta variável, sobre a variável dependente. Esta equação pode ser utilizada também
para obter uma previsão da receita total semanal para diferentes valores das variáveis independentes. O intercepto é o valor previsto para a receita total quando todas as variáveis independentes forem iguais a zero. Algumas vezes o intercepto possui algum significado relevante e outras vezes não. Aqui podemos imaginar que a receita semanal total prevista será R$ 1.857,18 quando o preço do lanche e os gastos em propaganda forem iguais a zero, pois a lanchonete pode vender outros produtos que não só lanches. Vamos obter o valor ajustado, ou também chamado de valor previsto para a receita total, quando as variáveis independentes assumem os valores desta observação 14 do nosso arquivo Excel. O valor ajustado ou previsto é obtido substituindo estes valores de preço e propaganda na função de regressão amostral. Podemos fazer isso utilizando o método predict da seguinte forma. Note que para o parâmetro exog do método predict, passamos um dicionário em que as chaves são os nomes das variáveis independentes de nosso modelo e os valores nessa estrutura chave-valor são os valores que queremos que essas variáveis assumam. O retorno será o valor da variável dependente receita total quando o preço assume este valor e quando os gastos em propaganda assumem este valor. Este retorno armazenamos na variável receita. Nesta última linha, pedimos para Python retornar em tela o valor da variável receita arredondado para 2 casas decimais. Podemos ver que o nosso modelo nos fornece este valor ajustado ou previsto para a receita total quando o preço unitário do lanche é este e quando o gasto semanal em propaganda é este. Note no arquivo Excel que o valor efetivamente observado para a receita total para este valor de preço e propaganda é R$ 23.141,74. A diferença entre o valor efetivamente observado e o valor ajustado é chamado de resíduo. Ele é definido como a diferença entre o valor observado da variável dependente e o seu valor previsto para uma dada observação. Neste caso, o resíduo da observação 14 é R$ 400,30. Podemos obter este valor com o atributo reside. Aqui temos um dado do tipo séries do Pandas. Para obter o valor do resíduo para a observação 14, colocamos 14 entre colchetes. Note que no Excel, a numeração da observação começa com 0, para ficar alinhado com a forma usual de contagem do Python. Com isto,
Obtivemos o erro de previsão de nosso modelo quando utilizamos os valores das variáveis independentes da observação 14 dos nossos dados amostrais. Uma última observação. Note que podemos obter os valores previstos para a receita total para diferentes valores de preços e gastos semanais com propaganda. Basta substituir os valores desejados nestas variáveis. Nesta aula, rodamos uma regressão de MQO com os dados em sua forma nível. Vimos a interpretação do R² obtido e enfatizamos a interpretação dos resultados obtidos para as estimativas de MQO dos coeficientes da regressão quando os dados são utilizados em sua forma nível. Também vimos a definição de resíduo e que eles medem os erros de previsão de nosso modelo para uma determinada observação da amostra. Então era isso, até a próxima.